Por que eu saio daqui e vou para uma feira em Milão, ou para uma feira em Atlanta, tá? Ou em Hanover? Tá? Porque eu quero aprender, eu preciso buscar conhecimento. O que a tecnologia e a pandemia estão nos trazendo nesse sentido agora? Se eu quiser visitar a feira de Cantão, Guangzhou, eu simplesmente entro hoje na minha rede, eu faço a inscrição e eu vou para a China visitar a feira do meu setor, do meu segmento. Porque mesmo o cara que está do lado de lá, e eu estou falando a feira de Cantão, lá em Guangzhou, mas a feira de Hanover, a feira de Milão, ela vai se dar de forma virtual com muito mais qualidade. Essa qualidade nós não tínhamos. Eu era obrigado a sair. Então, esta qualidade de informação, ela está vindo para todos nós. São 3 pilares que sustentam o crescimento de vendas nível hard: metodologia, ferramentas e execução. Aqui neste podcast eu vou dar um zoom nos elementos que você deve dominar, porque quando você domina as técnicas e foca no que importa, o resultado vem. O fato é o seguinte: para atuar em vendas hoje em dia, não basta ser bom de papo, tem que ser bom de metodologia. Começando aqui mais um episódio do nosso podcast Caixa de Ferramentas, nessa série aqui que a gente está entrevistando pessoas que têm uma trajetória acima do normal aí dentro da área de vendas. Então, é a série do zero a nível hard. Hoje eu vou estar recebendo o Paulo. Eu vou contar um pouquinho do Paulo daqui a pouquinho, mas antes de falar do Paulo, eu quero falar para ti que está chegando agora aqui no canal, que está chegando aqui no episódio, que está chegando pela primeira vez. Primeiro, seja bem-vindo. Se você achou o canal e o episódio por causa do nome Caixa de Ferramentas, e esperando que aqui a gente ia falar de parafuso e tudo mais, cara, tu pegou o caminho errado, mas se tu tá aqui para descobrir ferramentas de vendas, para buscar metodologias e para te tornar cada vez mais um profissional acima da média, um profissional nível hard, de novo, seja bem-vindo, fica com a gente, porque esse é o papo que a gente vai traçar aqui, ainda mais hoje, né, que eu vou falar com o Paulo. Eu tentei várias vezes, eu não quis te perguntar antes da entrevista, Paulo, para se eu ia errar ao vivo, porque a gente não tem que ter medo de errar. O teu sobrenome é Nauyak, isso? Falei certo? Perfeito, perfeito. César, você não sabe a alegria que eu tenho de escutar alguém que lê o meu sobrenome pela primeira vez e fala de forma correta. Perfeito. Cara, me tirou um peso da preparação. E tu viu que assim, a gente falou um pouco antes e eu não perguntei, cara, porque eu falei assim, cara, se é para errar, eu vou pagar mico gravado. Não vou pagar mico sem estar gravado. Sensacional. Sinceramente, eu estou emocionado. Paulo, é um prazer te ter aqui. Pessoal, para quem está chegando, o Paulo vai se apresentar, vai contar a história dele, mas o Paulo foi um cara que a gente se conheceu há bem pouco tempo, a gente bateu um papo e são aqueles papos que a gente vê na hora que se conecta com as ideias e com os princípios, principalmente nesse mundo de vendas, onde existem vários caminhos e eu e o Paulo, num papo de meia hora, 40 minutos, eu falei, cara, eu preciso convidar esse cara para estar falando, dividindo as ideias dele, até porque as ideias dele, para mim, fazem todo sentido, mas mais do que isso, pela trajetória do Paulo, né? O Paulo, a gente vai falar hoje bastante sobre representante de vendas, de representação comercial. O Paulo é um cara que vive esse mundo. Eu dei a pesquisada, Paulo, me corrige também se eu estiver errado. Mês passado, tu fechou 33 anos da representação atual, é isso? Setembro de 87. Na verdade, são 33 anos atuando como representante comercial. Legal. Tá, então, legal. Como um profissional, eu diria assim, um profissional liberal. Sensacional. Cara, então, para quem já está chegando, já viu a quantidade de conhecimento que a gente vai poder ter aqui com o Paulo hoje. E o Paulo também, ele representa a classe aí, ele está à frente do Conselho Regional do Estado do Paraná, que é um estado hiperindustrializado, com varejo super sólido, com atacados super sólidos. Então, tenho certeza que a gente vai ter um papo muito legal. Paulo, fiz uma introdução, não vou falar muito mais, porque eu quero ouvir de ti quem é o Paulo. Acho que a audiência está aqui para escutar do Paulo quem é ele. Então, assim, vou te passar, o palco é teu, mas antes de tu começar a apresentar o Paulo, eu preciso fazer a pergunta
principalmente para esses caras nível hard, como é o teu caso. Depois de 33 anos, Paulo, de estar nessa posição hoje de representatividade dentro da classe, tu ainda te considera um vendedor, Paulo? Todos os dias. Todos os dias. Veja, na nossa atividade, e quando você entra nessa vida, né, de representação, de vendas, você percebe que você tem muito a crescer, muito a evoluir, a evolução é constante, o aprendizado é diário, o resultado de todos os dias ele te ensina a ser melhor no próximo dia, no dia seguinte, e você vai se tornando e vai afinando a sua sensibilidade, vai percebendo que você pode crescer e evoluir sempre. Mas você nunca deixa de ser um vendedor, você nunca deixa de ser. Não sei se você me permite já tocar um pouco mais, eu já vou seguindo. Por favor, a gente já sabe que o Paulo é vendedor, agora quem é o Paulo? Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória aí, Paulo, pra gente. Eu, na verdade, a minha formação, eu sou técnico mecânico de formação, depois eu fiz, durante essa minha vida de 33 anos, eu fiz uma pós no ESAD em Barcelona, em negócios, também por outros envolvimentos, fui fazer uma pós em direito ambiental, então tenho preocupações de A a Z, mas o que eu gosto mesmo é de me relacionar. Então, como eu gosto de me relacionar e construir soluções duradouras para as pessoas, eu sempre procurei oferecer aquilo que eu tinha de melhor. Primeiro, eu só vendo aquilo que eu acredito. Eu tenho que entender o produto, o processo, tenho que conhecer, talvez pela minha formação de fábrica, eu, aos 12 anos, fui para dentro de uma indústria, trabalhar na área metalmecânica. Meu pai era o diretor industrial desta empresa, e aos 14 anos eu eu diria assim, fui nomeado supervisor de qualidade de um processo industrial. E eu estou falando isso, veja, quando eu falo 33 anos na representação comercial, eu estou falando na década de 70. Tá? Então, anos 73, 74, 75, pela minha idade, eu já passei dos 60, eu fui trabalhar com controle de qualidade no processo industrial. Então, para você fazer um controle de qualidade no processo industrial, você tem que entender o processo, você tem que conhecer o processo. Então, quando eu saí desta empresa, por N razões, eu busquei ser profissional na área metalmecânica e fui trabalhar em assistência técnica de campo. Trabalhei anos na assistência técnica de campo, indústria de máquinas para madeira, visitando muito o Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, Caxias, Veranópolis, enfim, Flores da Cunha era o meu playground. Quando eu queria estresse, aí a gente ia para o Nordeste, Norte, porque aí realmente os problemas lá eram de mais difícil solução. E aí no Rio Grande do Sul, pelo nível cultural, mesmo no norte do Paraná, no Polo Moveleiro, era um playground porque era uma assistência técnica mais prazerosa. E isso me ajudou muito a crescer profissionalmente. Com esse crescimento profissional, em determinado momento, já passado a vida vai nos levando e vai nos conduzindo, já casado, 23, 24 anos, nasce meu segundo filho. Meu segundo filho nasceu com paralisia cerebral, comprometimento severo, e eu me vi obrigado a abandonar a vida nômade que eu levava, de viagens constantes, enfim, passados alguns anos, e estar mais em casa, construir uma relação mais sólida e poder estar em casa num relacionamento também ajudando a construir a família. E isso provocou uma mudança de cenário abrupta, e a solução que nós encontramos para estarmos juntos, eu e minha esposa, construir um escritório de representações comerciais. Nós já tínhamos construído para ela um escritório, ela já estava trabalhando na representação comercial, coincidentemente com uma indústria gaúcha, uma indústria de Veranópolis, na área de vinhos. Ela vendia aqui na região de Curitiba varietais, das primeiras produções aí da região do Rio Grande do Sul. E aí eu fui trabalhar com ela na mesma linha. Nessa mesma linha de vinhos, eu tomei gosto e disse, olha, vou sair da empresa onde trabalho e vamos estar juntos e vamos tocar esse assunto do vinho daqui para frente. Lógico, como eu era um bom técnico, mecânico, eu tinha um bom conhecimento, eu já tinha gerenciado a parte industrial da empresa e também a parte comercial, eu já tinha uma evolução
profissional dentro da empresa, eu já tinha ocupado funções relevantes, eu comecei a ser assediado pelos meus antigos concorrentes e mesmo pelos parceiros de negócios, para ser representante deles na região do Paraná, para representá-los. E aí passei a representar a área metalmecânica, a área de máquinas, a área de tecnologia, tá? Sempre neste segmento. Por outro lado, dentro da evolução profissional, por outro lado, a família também me levou para um outro caminho. Uma relação minha, pessoal, com um amigo que conduzia uma entidade uma escola de educação especial, onde meu filho estava, ele também representante comercial, ele me ofereceu a oportunidade de me envolver junto ao sindicato. Aí fui me envolver com o sindicato, com o conselho, e acabei. Hoje estou aí no conselho, ocupo a presidência do CORE no Paraná, estou vice-presidente da Federação do Comércio, e isso foi uma caminhada de 33 anos, como bem falamos, como representante comercial. Eu tenho muito orgulho da minha história, mas se eu for falar só da minha história, nós vamos passar aqui 2 horas falando da história do Paulo, né? Quer dizer, como é que ele chegou nesses 33 anos. Eu acho que nós podemos falar um pouco mais sobre os princípios que nos movem e aquilo que nos trouxe até aqui. Tá? E eu sempre gosto de dizer que lá em 1980 e alguns, no começo da década de 90, talvez, num daqueles movimentos para alteração, para mudança da carga de impostos no Brasil, eu não me lembro nem qual era o imposto que estava sendo criado, e eu já tinha algum envolvimento em termos sindicais, em termos de federação do comércio, e fomos a uma reunião bastante estressante, com deputados, com parlamentares discutindo a mudança tributária, economistas, e eu tive a sorte de sentar ao lado de uma liderança sindical laboral, um dos líderes da Central Única dos Trabalhadores. E aí você disse assim, pô, mas um empresário, e na época eu já era empresário, já tinha a minha empresa, sentei ao lado dele, começamos a conversar, e ele disse, olha, será que nessa muvuca toda, nessa confusão toda, vão me dar a palavra? Veja, esse imposto aí para mim não vai fazer efeito nenhum, não vai fazer diferença. Ah, mas será que vão me dar a palavra? Eu disse, olha, se você foi convidado, é porque você deve ter o uso da palavra. Ele disse, não, né? Quer dizer, você está aqui, vai falar. Agora, se você foi convidado, por que você veio? Ele disse, olha, porque nós partimos do seguinte princípio, sempre que formos convidados, nós temos que sentar à mesa, porque senão nós vamos ou podemos ser servidos como prato principal. E a partir dali, eu passei a pensar exatamente assim. Sempre que me abriam uma porta ou me davam a oportunidade, eu dizia assim, pô, eu tenho que sentar naquela mesa. Porque se eu não sentar naquela mesa, alguém vai sentar e pode ser que sobe para mim ser servido como prato principal. Aquilo ele falou despretensiosamente, era a filosofia daquele momento, que ele estava preocupado em não pagar o tributo, que ia ocorrer a mudança tributária, e nós conseguimos derrubar, inclusive, naquele momento, a mudança do imposto que era para estar sendo criado. E eu tomei a decisão, sempre que me convidarem para sentar a uma mesa, eu vou sentar. Eu vou sentar para não ser servido como prato principal. E aí levantei a bandeira da representação comercial e consegui, com esta bandeira que eu levantei, nós conseguimos redução de carga tributária para o representante comercial em diversas cidades do Paraná, e aí de forma muito simplificada, mas muitas cidades ainda cobram 5% de ISS. Em Curitiba, nós reduzimos de 5 para 2,5 há 10 anos atrás. Veja, 10 anos atrás. Mas para você fazer uma redução de carga tributária, você precisa entender como é que é o processo, inclusive o processo parlamentar. Você, para reduzir uma carga tributária, o processo não pode nascer na estrutura parlamentar, não nasce na Câmara de Vereadores. Ela tem que nascer no Executivo e não no Legislativo. O Executivo tem que pedir a redução da carga tributária e o Legislativo vai debater. Debatendo, ele vai discutir, vai aprovar e vai reencaminhar ao Executivo para o Executivo sancionar. Mas tem que nascer dentro do Executivo. Quando você começa a perceber como as coisas acontecem, você diz, pô, eu quero me envolver mais.
e vou me envolver mais, e acabei me envolvendo, discutindo a 12305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos em Brasília. Fui membro do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, durante 6 anos, representando a Confederação Nacional do Comércio, portanto, não é representando nem apenas os representantes comerciais, nem as empresas específicas da representação e do comércio, mas toda a confederação, toda a estrutura Brasil, né, da Confederação Nacional do Comércio, e você começa a tomar gosto por isso, porque você vê que tem alguém lá tirando vantagem, você diz, não, a vantagem tem que ser da sociedade. Por que eu tenho que trabalhar uma política de resíduos sólidos ou a logística reversa e penalizar na ponta o meu cliente? Não preciso penalizar o meu cliente. Vamos trabalhar com isso de forma consorciada, entendendo como todos podemos estar envolvidos e diminuir o custo para cada um. E aumentar, inclusive, o meu rendimento. Porque se eu começo a onerar demais as empresas que eu represento, eu também não vou ter o retorno que eu desejo. Então, você começa a se envolver, você começa a se preocupar, e aí você começa a ter uma visão mais holística, né, sistêmica, você começa a perceber como os processos acontecem. Eu costumo dizer que parte disso vem da minha origem, lá aos 12, 13 anos, dentro da indústria metalmecânica, onde eu comecei a analisar processo, ver processo, depois a venda de tecnologia para a indústria madeireira e moveleira também me permitiu entender os processos industriais, porque você está trabalhando com equipamento no acabamento, mas esse equipamento só vai te dar um bom acabamento se o processo tiver nascer de forma correta. Então, você começa a analisar um passo a passo dentro da indústria. Então, quando você vem para a representação comercial, você traz todo esse conhecimento. Você vai acumulando conhecimento, você traz todo esse conhecimento, e aí você começa a fazer análise. Pô, eu preciso falar com esse cidadão. Qual é o melhor caminho para chegar nele? Você começa a analisar a estratégia, você começa a ver um posicionamento diferente, quem são os influenciadores, quem são os decisores, como é que eu vou chegar no resultado final. Não é simplesmente chegar com o pacote de arroz e jogar em cima da mesa. Por que o meu arroz não entra nessa rede supermercadista? Qual é o diferencial que aquele cidadão que está pondo o arroz na prateleira tem que eu não tenho? Então, você tem que começar a analisar o todo. Não, muito legal. Deixa eu fazer uma consideração aqui, cara. Primeiro, assim, eu tô com várias coisas mapeando aqui na tua fala. Primeiro, cara, acho sensacional a tua história como um todo, né? Tanto profissional como pessoal, toda a trajetória que te trouxe até aqui. Cara, louvável, muito legal mesmo a maneira que tu conduziu tudo. E uma coisa que me chamou muita atenção na tua fala, Paulo, aí me corrija se eu estiver errado, mas acho que o que tem um pouco por trás do teu perfil é a questão vamos chamar assim, da insaciedade do conhecimento, né? Porque pelo que eu estou percebendo, tu acabou te aprofundando num processo industrial, então esse processo industrial fez com que tu te aprofundasse muito na cadeia produtiva, na formação de preço, na formação de setup de máquina e tudo mais. Isso na verdade, te ajudou a ter uma visão comercial muito mais consistente, até porque isso vai te justificar a tua precificação, vai justificar o teu prazo de entrega, vai justificar uma série de... Por que tu não pode fazer uma personalização X ou Y? Tu entende a cadeia, e isso faz com que tu tenha, né, conexões até para defender a tua tese. Claro que um cliente, quando tem uma sustentação de um argumento, ele confia muito mais, e não é porque o argumento... houve uma negativa, se tem uma negativa com profundidade técnica, o cliente acaba respeitando ainda mais aquele profissional. Então, acho que essa tua insaciedade trouxe toda essa bagagem, isso é muito interessante, Paulo. E como tu falou, acho que tu usou um termo que eu gosto bastante de usar, que é isso tudo ao longo do tempo forma uma visão holística, né? E quando a gente está falando de uma visão holística, trazendo um pouquinho assim para o mundo atual, o quanto tu enxerga que hoje um representante comercial, para a gente, isso pode ser aplicado para um vendedor, a gente pode estar até para qualquer profissão, mas dando uma lupa no representante comercial, o quão holístico hoje tem que ser um representante comercial para entregar um nível de serviço alto, assim, na tua visão, Paulo? Vou fazer aqui uma contextualização, mas eu vou contar um caso rapidinho,
eu gosto muito de contar a história da vaca vitalícia, que não é uma vaca. Na verdade, o Paraná se tornou... Veja, eu não entendo nada da cadeia leiteira, não é a minha área, sou zero nesse assunto. Então, se eu cometer algum erro na minha contextualização, por favor, relevem, né? Mas o Paraná, em 5 ou 6 anos, ele se tornou o segundo maior produtor de leite do Brasil. Ele era o quarto, quinto, sexto, e ele veio avançando rapidamente, se tornou o segundo maior produtor de leite do Brasil. Existe uma categoria de vacas que eles chamam de vaca vitalícia. A vaca vitalícia é aquela vaca que, ao longo da sua vida produtiva, ela produz mais de 100 mil litros de leite. Olha, estou falando aqui numa contextualização, 100 mil litros de leite é muito leite para uma vaca produzir. Quantos bezerros ela teve, quantos, né? Quer dizer, quantas vezes ela ficou prenha, enfim. Se nós formos analisar hoje, no Brasil, nós temos ou tivemos aí 136 vacas vitalícias. Uma em Minas Gerais, 2 em São Paulo e 123 no Paraná. Caramba. Isto é qualidade de rebanho, isso é tecnologia, isso é produtividade, isso é inseminação artificial. Agora, para você chegar a esse número de 123 em 126, você trabalhou qualidade, você trabalhou alimentação, você trabalhou o acolhimento da vaca, você trabalhou, enfim, toda a cadeia produtiva. Eu duvido que uma vaca dessas não tenha um ar-condicionado. Aí eu, como representante comercial, digo assim, cara, se tem uma vaca que produz 100 mil litros de leite na sua vida, considerada vaca vitalícia, se nós temos 120 e tantas, nós temos mais um sem número destas vacas que produzem 90, que produzem 80, que produzem 70. É um rebanho extremamente rico. O que eu tenho de oportunidade aí? Eu tenho oportunidade de ordenhadeira, eu tenho oportunidade de alimentação balanceada, eu tenho oportunidade de vacinas, eu tenho oportunidade de estábulos, eu tenho oportunidade de mangueiras para lavar esses estábulos, estrados para as vacas se acomodarem. Quer dizer, eu tenho um sem número de oportunidades. Então, eu não posso ficar restrito ao meu mercado, pensando que esse mercado não tem para onde evoluir. A evolução é constante. Às vezes as pessoas me perguntam, e isso está muito mais fácil. O Paulo sai de Curitiba e vai a São Paulo, o mercado dele não é esse, mas ele vai visitar a Concrete Show. O que você vai fazer na Concrete Show? Uma feira de concreto. Meu amigo, eu estou indo ver o que esses caras estão fazendo. Seguramente eu vou voltar da Concrete Show com algum conhecimento a mais que o meu concorrente não tem. Por que eu saio daqui e vou para uma feira em Milão, ou para uma feira em Atlanta, tá? Ou em Hanover? Tá? Porque eu quero aprender, eu preciso buscar conhecimento. O que a tecnologia e a pandemia estão nos trazendo nesse sentido agora? Se eu quiser visitar a feira de Cantão, Guangzhou, eu simplesmente entro hoje na minha rede, eu faço a inscrição e eu vou para a China visitar a feira do meu setor, do meu segmento. Porque mesmo o cara que está do lado de lá, e eu estou falando a feira de Cantão, lá em Guangzhou, mas a feira de Hanover, a feira de Milão, ela vai se dar de forma virtual com muito mais qualidade. Essa qualidade nós não tínhamos. Eu era obrigado a sair. Então, esta qualidade de informação, ela está vindo para todos nós. Ela está vindo para você e para mim. Eu só preciso estar um pouquinho mais atento. Eu costumo dizer que essa anistia analógica digital, ela é temporária. Tá? Isso não é uma frase minha, mas eu adoro isso, porque nos meus 60 e tantos anos, eu não tive essa oportunidade, eu tive que vir me construindo, e talvez essa ansiedade que você falou, pelo conhecimento, pela informação, ela me construiu dessa maneira, né? Então, eu gosto, eu estou aqui parado, eu estou lendo, estou olhando o meu computador, eu estou com os papéis espalhados em cima da mesa, eu estou vendo se tem alguma feira acontecendo, se tem alguém com uma tecnologia nova no meu segmento sendo desenvolvida, porque eu quero conhecer e quero saber. O meu concorrente não pode saber mais do que eu. Se ele sabe mais do que eu, é porque eu perdi o ponto. Quem não faz poeira, come poeira.
Quem não faz bueira, come poeira. Então, te aligera. Tá, procure ver o que os outros estão fazendo. Na tua área ou em outras áreas. Vá buscar informação. Traga, inclusive, para o teu cliente conhecimento diversificado, conhecimento de fora da realidade dele. Por que eu não posso trazer para a indústria moveleira e madeireira, e nesse sentido, Bento Gonçalves e Caxias, enfim, o Rio Grande, aí as empresas são campeãs, de trazer muita tecnologia, embarcar tecnologia nos seus produtos e nos seus processos que outros parques industriais não embarcaram, pela percepção de outras realidades. A proximidade do metal mecânico de Caxias com o moveleiro de Bento fez com que Bento desenvolvesse muito mais do que Linhares no Espírito Santo, do que Arapongas no norte do Paraná. Mas o que provocou isso? Primeiro, a cultura, não tenha dúvida, a cultura italiana da Serra ela é maravilhosa, mas essa proximidade do metal mecânico com o moveleiro, ela também acelerou esse desenvolvimento. Porque você tinha um problema, você ia buscar onde? Vou buscar no meu vizinho. Mas ele sabe fazer? Eu não sei, mas eu vou ver o que ele faz lá, que não é muito diferente daquilo que eu faço aqui. Então, essa percepção, tá, você tem que ter sempre. A busca tem que ser constante. Você não pode relaxar. Tá? Então, isso tem que te dar prazer. Porque se você não pode relaxar, você vai viver estressado se não te der prazer. Tem que te dar prazer. Sensacional, cara, sensacional, assim, sensacional. Vou fazer um gancho, assim, para quem tá... Que, assim, eu gosto de fazer essas correlações, porque, às vezes, a pessoa fala isso naturalmente, porque já está embarcada na mentalidade dela, isso que, às vezes, ela nem percebe, mas o que deu para eu perceber nessa tua fala até agora é que, se eu pudesse pensar um termo de tudo que tu falou, uma visão diagnóstica, ela é fundamental, porque quando tu faz a correlação do leite da vaca com a oportunidade do estábulo, né, com a oportunidade da cadeia produtiva, com a oportunidade de tudo que está vinculado, e isso dá uma visão diagnóstica de mercado de atuação muito ampla, que às vezes o profissional da área de vendas, às vezes não está tão atento, que foi outro termo que tu usou bastante, não está tão atento a isso, não consegue mapear de uma maneira tão clara isso. E claro que isso também acaba tendo um pouco de metodologia por trás, né, Paulo? Porque tu já tem um caminho onde tu disseca um pouco, né? Acho que até o termo lupa, que eu acabei usando para representante de vendas, é um termo que tu acabou usando bastante na tua fala de uma maneira indireta, que é dar lupa sobre o segmento, né, e usar a metodologia, né? Um dos pontos que tu falou que me chamou a atenção também foi eu vou olhar no meu vizinho do lado o que ele está fazendo. Será que ele sabe fazer? Não sei, mas eu vou olhar o que ele está fazendo, porque no final do dia isso é um ponto de partida. E como todo bom método, né, um bom método, a gente vai olhar, modela algo que já está sendo feito, aplico esse algo e depois eu vou colocar minha cara, né? Então, eu acho que da tua fala, eu não sei se a minha leitura foi certa, e aí tu me corrige se eu estiver errado, mas na tua fala acho que tem muita questão da visão diagnóstica e da modelagem como pontos fortes aí nessa característica de um bom profissional de vendas, né? Você tem, não tenha dúvida, é exatamente isso. Quando você fala do leite, eu tenho alguns números que me encantam. E alguns representantes comerciais, talvez por estar na presidência do conselho e mesmo envolvimento na Federação do Comércio, isso me obriga, primeiro, a entender um pouco mais de toda essa capilaridade e a transversalidade que é a representação comercial, porque o meu segmento ele é específico, mas eu não posso defender, enquanto líder, digamos assim, de um segmento ou de uma categoria, eu não posso defender apenas o meu. Nós temos que entender como as coisas estão se movendo e que tipo de oportunidades eu posso oferecer aos demais. O Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm características muito semelhantes, de cultura, de interior, principalmente. O nosso interior ele é urbano. Ele é urbano e muito intenso. Então, quando nós falamos um interior urbano,
números que me encantam. Estudos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontam que a produção global de alimentos deve crescer nos próximos 6 anos ou 7 anos entre 8% e 10%. Produção mundial de alimentos. E assim, Estados Unidos deve crescer 10%, 2% mais que a média mundial. Europa deve crescer entre 10% e 12%, e o Brasil vai crescer 40%. Olha, quando eu leio isto num paper qualquer, veja, se eu não estiver pensando em atender ou trabalhar com o setor agro, eu diria assim, talvez nada possa crescer tanto quanto o setor agro. Porque se o grande, Brasil... né, Paulo? Já é grande, mas vai crescer 40% em 6 anos? Sim, um absurdo. É um absurdo. Então, quando eu digo isto, eu digo assim, como é que você não vê oportunidade para vender prego? Genial. Meu amigo, eu tenho oportunidade para vender prego, eu tenho oportunidade para vender arame, eu tenho oportunidade para vender qualquer coisa que eu queira vender para o urbano, principalmente para o rural, mas esse rural contamina diretamente o urbano. Isso não tem impacto diretamente no meu negócio. Pode não ter impacto diretamente no teu negócio. Mas se nós acompanharmos o que esses movimentos, e aí falando do urbano mesmo, desse desenvolvimento todo que está acontecendo no interiorzão do Brasil, é algo maravilhoso. A tecnologia, a área que você também atua e conhece bem, o Paraná tem um sem número de startups, de empresas de tecnologia crescendo, nascendo, evoluindo. Algumas semanas atrás, e aí falando um pouco de varejo, o Magazine Luiza comprou a Aiquifome. A Aiquifome, uma empresa de Maringá, norte do Paraná. Tá? Mas eles fizeram um movimento que, se eu não perceber e não entender esse movimento, tá, o que eu tô dizendo com isso? Pô, esse pessoal ali tinha 2 milhões de usuários, 17 mil restaurantes. Eles não compraram uma empresa qualquer. Eles agregaram ao negócio deles 2 milhões de usuários, tá, no estalar de dedos. Mas de uma empresa em Maringá que atendia só, trabalhava com restaurantes em pequenas cidades. Não trabalhava com grandes cidades, não estava lá dentro de São Paulo, não estava dentro de Curitiba, o Aiquifome não estava em Porto Alegre. Eles trabalhavam com cidades abaixo de 50, 100 mil habitantes. Então, existe oportunidade. Nós, muitas vezes, não enxergamos. Nós conversamos rapidamente na última vez que nós estamos falando, e não falamos rapidamente sobre, muitas vezes, você rever as suas estratégias de conquista, de espaço, principalmente. Nós, representantes comerciais, estamos passando, como todos, mas eu sinto mais no meu bolso, né? Então posso falar com mais propriedade. Sim. Um aumento exponencial do custo estrada. Quer dizer, Sim. O que é esse aumento do custo estrada? Pedágio, combustível, custo de manutenção do meu veículo, viagens mais longas, estadia, hotelaria. Com a pandemia, inclusive, esses custos aumentaram ainda mais, porque aí existe também o risco de saúde, né? O risco sanitário. Vou sair hoje para ir a Foz do Iguaçu para fazer o meu trajeto pela 277 voltando a Curitiba, ou vou sair de Porto Alegre e vou fazer um trecho longo. Quer dizer, eu tenho que já antever e prever aonde eu vou parar, se eu tenho condições sanitárias ideais em função da pandemia, se eu não vou correr riscos exagerados, até que ponto vale a pena correr esses riscos. As empresas também perceberam isso, e elas começaram a mudar a sua forma. O gestor tem que ter essa percepção, a sua forma de fazer a gestão. Olha, vamos reduzir a área, mas vamos melhorar o portfólio desse meu representante. E para o representante isso é uma vantagem? Não tenha dúvida. Você passa a ter um foco mais preciso. Além de você poder fazer o relacionamento através dos canais digitais com o teu cliente, mas o presencial
ele torna-se mais efetivo. Você tem que buscar isso, uma eficiência maior com custo menor. Como é que eu faço isso? Há dias falávamos aqui com uma empresa na área de doces, ela tem 70 representantes comerciais e ela vai contratar 300. Tem 70 e vai contratar 300. Mas por que vai contratar 300 quando você já tem 70? Porque nós não queremos mais um representante que me atenda todo o estado de Santa Catarina ou todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu quero um representante que me atenda a região de Florianópolis, um representante que me atenda a região de Criciúma, um representante que me atenda a região da Serra, outro que me atenda a Porto Alegre. Não quero um representante que atenda Porto Alegre, Serra, tá? Já não satisfaz a minha necessidade. Tá? Eu preciso de mais vendas, de vendas melhores, de conhecimento melhor da região, e isso só me agrega valor. A mim, Paulo César, agrega valor, porque se eu vou trabalhar numa região menor, eu tenho tempo também de estudar melhor os meus clientes. Eu vou estar menos tempo na estrada, eu vou estar menos tempo cansado, eu vou estar menos tempo em trânsito, eu vou ganhar qualidade. Isso vai me capacitar para a nova onda que nós teremos daqui a alguns anos. E eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu previa, veja, isso é uma leitura que eu faço de cenário. Tá? Então, posso também estar errado. Mas eu previa que nós teríamos uma forte entrada de transnacionais ou de empresas estrangeiras no Brasil, tá? A partir de 2025, 2028, 2030, com a nossa economia crescendo no ritmo que vinha crescendo. Acredito que essa entrada de novos players, ela vai se antecipar. Nós já estamos vendo empresas chegando no mercado brasileiro de forma muito intensa, e elas vêm aqui por um único caminho. O caminho de entrada é sempre o representante comercial. Num segundo momento, a distribuição, e no terceiro momento, uma joint venture ou então aquisição de plantas industriais locais. Mas começa com o agente, com o representante comercial. Então, quando você fala assim, o que você está olhando? Eu estou olhando o planeta, eu estou olhando o mundo. A Terra não é plana, tá? Mas o cidadão que está lá na China, ele está olhando aqui para dentro. O cidadão que está na Europa está olhando aqui para dentro. América do Norte, Argentina, nem se fala. As indústrias que estão lá, se não estiverem olhando o mercado brasileiro, já estão fechadas, porque o mercado deles está muito ruim. Sim. Isso é oportunidade para o representante comercial. Aí você diz assim, tá, mas e você? Você fala espanhol, você fala inglês, você conhece alguma coisa de mandarim? Vai buscar, meu filho. Vai buscar. Vai buscar e vai ver qual é a melhor ferramenta. Tá? Você não precisa entender o idioma em si, mas vai ver qual é a melhor ferramenta. E vai contratar a tua representada, vai buscar uma representada nova. Aproveita essa oportunidade, novamente, essa anistia temporária que nós estamos tendo, do analógico para o digital, e vá buscar uma representada nova. Não se acomode. Faça, inclusive, o teu gestor entender e perceber que você está fazendo isso. Eu nunca fui, lógico, fui muitas vezes assediado e procurado por novas representadas, mas eu sempre procurei empresas para representar. Eu quero representar esta empresa, eu vou lá e vou fazer um contrato, vou me vender para eles. Tá? Então, eu fazia um contrato na ponta do fornecedor para poder fazer um contrato melhor na ponta de venda. Não é assim que tem que ser? Pelo menos eu imagino que é assim que tem que ser. Perfeito. Eu vou buscar o que eu vou vender. Porque se eu ficar só naquilo que vierem me oferecer, talvez aquilo seja só uma rebarba. Eu não quero viver de rebarbas, eu quero viver realmente de algo concreto. Paulo, sensacional, cara, tua fala, até porque assim, o que eu vejo, até tem um outro episódio onde eu converso com o gerente nacional de vendas da Betaninho, o Francisco Chico, que foi representante, tem esposa representante e tal, e defende muito a classe, né? Ele hoje é executivo, mas ele tem de berço a representação, então ele defende muito a classe. E ele fala, na fala dele, ele trouxe uma questão que eu achei bastante curiosa, até dividindo contigo, que ele fala que um dos primeiros trabalhos que ele faz com um representante novo, que o
cara que está começando na representação, que às vezes ele estimulou a virar representante, que ele que era um promotor, um líder, que acabou ele estimulando a virar um representante de vendas, ele fala, cara, tu tem que entender que a partir de hoje tu não pode pensar mais com cabeça de vendedor. Tu não é mais vendedor. Hoje tu é um empresário. Tu tem uma empresa de prestação de serviço. Então, entenda a tua empresa de prestação de serviço como um negócio. Tu tem que gerar resultado, não só um salário para ti no final do mês. Então, é muito mais amplo e muito mais complexo essa visão do que simplesmente tu achar que tu virando um representante de vendas, tu vai buscar um salário no final do mês com cabeça de vendedor. E não é assim. Eu achei bastante interessante essa visão do Francisco, que vai muito em linha na tua fala, né? Que é, cara, tu tem que buscar capacitação, tu tem que abrir teu olho para o mercado, tu tem que buscar profundidade, tu tem que buscar resultado no final do dia, até porque esse jogo está cada vez mais complexo, e se eu não aumentar minha régua de sofisticação de entrega, provavelmente eu vou ser engolido logo, logo, né? Não tenha dúvida, a tua régua, na verdade, ela vai encurtando, né? Ela vai ficando menor. Então, se você não conseguir esticar a tua régua, né, você vai ter problemas. Você falou muito bem a questão do vendedor e do representante. O que se percebe ao longo dos anos, e isso talvez não é uma regra geral, mas acontece muito como aconteceu comigo, né? Quer dizer, o que te levou à representação comercial? O que me levou à representação comercial foi um momento familiar, a necessidade de reconstruir a minha estrutura, ou rever a minha estrutura familiar, e eu passei a ser representante comercial. Tinha algum conhecimento na representação comercial? Não. Eu era dirigente de vendas, eu era um gestor, eu dirigia uma equipe de 16 ou 18 representantes, Brasil todo, né, área de assistência técnica, já conduzindo alguns grupos, já tinha conduzido alguns grupos para feiras internacionais na Itália, na Alemanha, então eu já tinha uma experiência na gestão. Aí quando você vem para a representação comercial, você diz assim, tá, mas quem é que vai fazer o meu roteiro? Porque você tem que começar fazendo um roteiro para fazer as suas viagens, a economicidade, onde é que eu vou primeiro, onde é que eu vou depois, mesmo que não seja viagem, eu estou trabalhando só na minha cidade, mas eu tenho que entender quais são os meus clientes, os varejistas que eu vou visitar, os supermercadistas, enfim. Quer dizer, em que porta eu vou bater primeiro para ser mais eficiente, para aproveitar melhor o meu dia. Não vou pendular de um lado ao outro da cidade para fazer visitas. Então, você precisa começar primeiro entendendo qual é o teu mercado, aonde que estão as oportunidades, aonde estão as melhores oportunidades. Talvez por ter essa preocupação, eu também acabei me envolvendo em outras áreas. Você veja que tem um dado interessante aqui da Bad Nielsen, só para contextualizar a preocupação que a gente tem que ter com o todo e até com o cliente. Uhum. Os atacadistas que, no Brasil, no último ano, os atacadistas que trabalham com vendas para fora do seu estado, então um atacadista paranaense que vende para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, ou atacadista gaúcho que vende para Santa Catarina e Paraná, eles cresceram, na média, 4,5%. Os atacadistas que trabalham só dentro das fronteiras do seu estado cresceram 10%. Aí você diz assim, tá, mas o que isso me interessa? Peão, isso te interessa pelo seguinte, esse cidadão que trabalha só dentro do estado, ele tem um manicômio tributário menor. Ele não tem que se preocupar com as questões tributárias de outro estado, de outro município, é só eu diria assim, a minha paróquia. Eu não preciso me preocupar com o fiel de outra paróquia, eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo lá em São Paulo, o que está acontecendo no Mato Grosso. Eu tenho um foco melhor e eu vendo mais, eu produzo mais, eu sou mais eficiente. Tá? Tem menos concorrentes, né? Tenho menos concorrentes, estou mais focado, estou mais diretamente ligado no meu negócio. Tá? Lógico, essas pequenas nuances, pequenas discussões, te levam também a ter um outro comprometimento, porque aí o cidadão diz, tá, mas o que você está fazendo por mim? O que você está fazendo por nós? Você também se sente um pouco responsável. Porque se eu tenho um assento no conselho e se eu tenho um assento na federação, eu também sou responsável por mudar essa realidade.
Aí o que eu posso fazer? Pô, cara, vamos brigar pela reforma tributária. Aí você levanta uma bandeira e você vai para cima porque você quer a reforma tributária, porque a reforma tributária precisa acontecer. Ela precisa acontecer para acabar com esse desconforto para o empresário. Manicômio tributário. Foi o Com esse termo manicômio que eu anotei tributário. aqui para usar. Com esse manicômio tributário. Então, aí o que a gente costuma dizer é essa preocupação que o representante comercial muitas vezes não tem, e muitas vezes, e talvez o maior número, o gerente, o gestor também não tenha. Como ele não tem essa preocupação, ele também não se preocupa em explicar para o seu representante. Por que você vai aqui a Rio Negro, no Paraná, e você não pode vender do outro lado da estrada, que é a Mafra? Você não pode vender em Mafra, porque nós não vamos emitir uma nota fiscal para o outro estado. Tá? Você precisa entender, mas não é porque eu não queira, é porque isso reduz a minha rentabilidade. Isso, eu tenho que trazer mais um sistema para dentro da fábrica, para fazer gestão, eu tenho que me preocupar com as questões tributárias de Santa Catarina. Então, eu não quero que você passe a fronteira. Estou falando aqui no Paraná, mas imagina isso lá em Alagoas. Por todo o estado da federação. Imagina em Alagoas, em Pernambuco, que o que acontece é a mesma coisa. Então, muitas vezes, esta situação também te impede de crescer, ou te favorece. Se você tiver a percepção certa, você vai trabalhar, e o conhecimento também você vai trabalhar. Mas nós temos que estar preocupados com isso também. Importante, conversar, dialogar, conversar com o gestor, conversar com o representante, mostrar as suas dores, o representante mostrar para o gestor também as suas dores. Costumo dizer que muitas vezes a idade te dá mais credibilidade pelo cabelo branco só, que tem muito representante, muito gestor que só tem cabelo branco e não tem nem experiência, né? Mas em via de regra ela te dá experiência, ela te agrega valor. Isso também te permite pegar e conquistar representadas melhores, ser mais assertivo no teu trabalho. Por quê? Porque você vai vender de forma mais sensata, mais coerente, mais pausada, com diálogos mais construtivos. Então, a idade também te dá prudência, respeito. Aí você tem que aproveitar. Aproveita isso. É a oportunidade que está se dando, que está se apresentando. Está ficando um pouco mais difícil para nós, velhinhos, com esse mundo tão digital que está aí. Mas a gente vai tentar tocar. E já está tocando, né? Paulo, deixa eu aproveitar essa tua fala, e até a gente tá chegando aqui no fim do nosso papo, cara, antes de ir para o fim, eu já quero te agradecer, tá? É muito rico o papo até aqui, sensacional, muitas analogias que tu trouxe, e acho que fica muito claro, tá muito transparente para quem está nos escutando, sobre a tua visão, e de novo, concordo 100% com o que tu está trazendo. Para a gente ir para caminhar para a nossa reta final, tu falou agora sobre essa questão da experiência, né, de ter muito tempo no mercado e etc. É um pouco sobre isso que eu queria te perguntar. Hoje, Paulo, assim, se tu fosse... vamos lá, a gente abriu, a tecnologia avançou tanto que agora tem um túnel do tempo aí, que tu pode pegar uma fenda temporal e voltar no tempo, e lá quando o Paulo começou na carreira de representante, que estava montando a representada junto com a esposa e tal, que tipo de atalho que tu daria para o Paulo? Assim, qual é o tipo de sugestão que tu diria para o Paulo? Olha, tô vindo do futuro, Paulo, para te contar que tem muita coisa legal, a gente aprendeu muito, a gente visitou muito, o mercado é muito legal, acho que tu tomou um caminho certo, estou apaixonado por isso, mas assim, a gente também pegou alguns caminhos que eu vou te dizer para te talvez evitar, né? Ou talvez faça isso que tu possa potencializar o teu resultado. Fala isso pensando para o Paulo, mas na verdade vai estar falando isso para quem sabe, para aquelas pessoas que estão começando agora na carreira e que querem também pegar um pouco desse link da tua experiência. Bom, de forma assim muito pragmática, muito clara. Eu sempre trabalhei muito pés no chão e muito a tecnologia dentro de fábrica, intramuros. Se eu pudesse voltar, eu diria para você que eu passaria a trabalhar mais varejo, mais fora do... Veja, nem que eu não fosse trabalhar o varejo, mas observar melhor
os movimentos que acontecem aonde a demanda é maior. Como eu trabalhava intramuros, na área de tecnologia, os volumes nunca foram grandes. Então, os movimentos eram muito lentos para acontecer. Valores interessantes, mas movimentos lentos. Venda de tecnologia, de máquinas operatrizes e máquinas industriais, elas acontecem dentro de processos muito lentos. Quando você está vendo e observando o varejo, ele é muito rápido. A resposta ela é precisa e é muito rápida. Isso te dá experiência. A velocidade é algo encantador, pelo menos para mim, porque você consegue ver as respostas muito rápidas. Não que a outra área não seja, porque a construção é muito bonita, tá? Mas a velocidade é algo que me encanta ainda mais. Tá? Infelizmente, até que ponto a velocidade é boa, eu não sei. Mas que a velocidade nos encanta, encanta. Então, eu daria mais velocidade ao meu aprendizado, porque o meu aprendizado foi muito lento. Para chegar onde eu cheguei, eu levei muito tempo. Eu, talvez, se eu tivesse mais velocidade, eu tivesse alcançado esses objetivos com certa antecedência. Uma coisa é certa, né? O professor Rubem Alves, ele gostava de dizer, ele usava uma frase que é assim: milho de pipoca que não vai para a panela continua sendo milho de pipoca. Então, todos nós, em algum momento, temos que ir para a panela. Quer dizer, você vai passar por apertos, por perengues, Veja, você vai ser fritado, ou é o gestor que vai te fritar, ou é o representante concorrente que vai te fritar, ou às vezes até o cliente vai te jogar na panela, tá? Vai te pôr fogo. Mas você precisa disso. Então, novamente, voltando aí, quer dizer, quando o teu processo é muito lento, isso acontece também neste mesmo ritmo. E aí você sofre mais o aprendizado. Quantas vezes eu perdi uma venda e fiz 400, 500 quilômetros voltando para casa, decepcionado comigo, porque eu perdi a venda. Não fui eu que perdi a venda, o cliente fez a compra, eu construí de forma correta. Agora, você voltar para casa lambendo as feridas não é nada fácil. Às vezes, quando você observa que, com a velocidade de um mercado de varejo, você tem essa resposta muito mais rápida, você também se enriquece, você também consegue perceber como é que é o aprendizado e criar atalhos. Criar atalhos. Muito legal, Paulo. E faz todo sentido para mim, né? Acho que a gente vê isso refletindo. Eu falo bastante isso nas aulas que eu dou na SPM. A gente fala bastante sobre a evolução do nível de serviço. Muitas vezes ele ocorre muito, se movimenta muito mais rápido, por exemplo, num varejo alimentar, né? Num varejo farmacêutico. E essa correlação é muito clara, né? É a velha e boa pirâmide de Maslow lá, né? Então, onde está a necessidade mais básica, onde tem mais giro, tá tudo muito mais nervoso, e isso acaba fazendo com que esse mercado evolua mais rápido. Para mim faz todo sentido. Tem representantes comerciais que precisam exatamente disso. Isso é um estímulo, né? Quer dizer, adrenalina constante. Representante comercial que não tem essa necessidade dessa adrenalina, da velocidade, que realmente querem o sossego, né? que tem um outro perfil. Então, pelo meu perfil, pela minha ansiedade, que você retratou logo no início aí, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho fome constante. Quer dizer, onde é que eu vim perceber, não onde eu vim perceber, mas contextualizando aqui, durante alguns anos eu fui fornecedor da Philip Morris, aqui no Paraná, fábrica de cigarros. Super nervoso mercado super nervoso. Quando eles tinham fábrica de cigarro aqui. E aí você vende lá o adesivo para colar o cigarro, para fazer a emenda do cigarro. Uhum. Tá? A máquina fazia 60 mil cigarros por minuto. Aí você consegue um adesivo que aumenta isso de 60 para 75 mil. Aí quando você percebe que você aumentou a produtividade deles com a troca de um adesivo, né? Não é pouco, tá? Com a troca de um adesivo, você aumentou a produtividade deles em
em 18%, 20%, ou até mais. Enormidade. Isso é uma enormidade. Isso é algo assim, é um crescimento exponencial que você não imagina. Né? Isso em qualquer setor. Isso me encantava. Conseguir maquinabilidade num adesivo, conseguir maquinabilidade num processo, numa máquina que eu ajudei a construir, isso me realizava. Porque eu precisava da velocidade. Eu precisava dessa adrenalina. Do impacto, né? O meu prazer não estava no vender a máquina. O meu prazer estava em ver a produção saindo lá na ponta. Né? Então, é a percepção de cada um, né? da sua necessidade e da sua realidade. É a geração de valor em cadeia, né, Paulo? A questão, o representante de vendas, ele não... pelo menos o de sucesso, o que se mantém no longo prazo, ele não é o cara que pensa na venda, ele pensa no resultado, né? E no resultado não só financeiro, mas no resultado do cliente, porque é isso que vai sustentar ele no longo prazo, né? Não tenha dúvida. Quanto à tecnologia, eu, dentro de fábrica, consegui aprimorar e desenvolver. E mesmo patentes, oferecer patentes para clientes. Quer dizer, você muda um processo, o cliente vai lá e registra uma patente. Cara, isso é uma glória, porque você sabe que você foi protagonista naquele processo. Aquilo fui eu que mudei. Então, muitas vezes, o agregar valor ao teu trabalho não é o dinheiro no bolso. O dinheiro no bolso é parte disso tudo. Mas a satisfação, o prazer da caminhada, da trajetória, é isso que vale. Cada dia. Cada dia você constrói um pouquinho. E você, no final do dia, senta e diz assim, o que eu fiz hoje de bom? Isto eu fiz de bom. Então, beleza. Está valendo pelo dia de hoje. Paulo, cara, que aula, que aula, que aula. Quero te agradecer demais pela tua disponibilidade. A gente está aqui, para quem está nos escutando, pode ter gente nos escutando às 7 da manhã, às 8 da manhã, a gente está aqui perto das 10 da noite, né? Então, depois de um longo dia de trabalho, eu sei que está numa velocidade intensa aí por tudo que está acontecendo aí nas tuas frentes de trabalho, e tu te disponibilizar nesse horário para poder estar com a gente aqui falando, e ainda mais vou fazer abrir um pouquinho com quem está nos assistindo, né? Trocando o WhatsApp com o Paulo. O Paulo ainda me falou, cara, quanto mais tarde melhor. E outra coisa, telefone de representante comercial não tem horário para ser atendido. Então, obrigado de coração mesmo, Paulo, por isso, por estar aqui com a gente, comigo, por investir esse tempo conosco. E quero te passar aí a palavra para tuas palavras finais, para te comentar um pouco da tua mensagem. E se tu quiser dizer onde é que as pessoas te encontram, LinkedIn, onde é que o pessoal pode te achar aí para trocar uma ideia, fica à vontade. Bom, veja, na verdade, me encontram no Core Paraná, que é o meu conselho. Enfim, o conselho, eu sou representante comercial, atuo como representante comercial, então o Conselho Regional do Paraná, estou presidente. O meu LinkedIn também, vocês vão me encontrar no LinkedIn, nas redes sociais todas, Instagram, Facebook, enfim. O Paulo Nauiac está lá porque ele gosta. Tá? Ele gosta de se comunicar. Ele é um cara que gosta de falar e gosta de estar sempre em contato com as outras pessoas. Também, qualquer uma das redes sociais, você fazendo contato comigo, se quiser um contato mais próximo, solicita meu telefone, eu passo o telefone, passo o e-mail, sem problema nenhum. Mas através dessas 3 redes, você vai me encontrar e poder falar comigo. Eu gostaria de deixar duas mensagens. Uma é uma mensagem bastante lógica, mas que já é corrente, que as oportunidades são como o nascer do sol. Se você esperar demais, já era, foi. Nascer do sol já aconteceu, você não vai ver. Então não adianta você ir à praia e não ficar olhando, porque se ficar esperando para sair, já era. Tá? E outra é uma reflexão que eu faço diariamente. Todas as manhãs, quando eu levanto, quando entro no carro para sair trabalhar, eu peço a Deus que me ilumine e digo a Ele, faço uma conversa na verdade é quase uma conversa de irmãos, e digo a Ele, Senhor, que os nossos propósitos sejam convergentes,
porque se forem convergentes, eu tenho certeza que eu terei sucesso. Se não forem convergentes, que prevaleçam os seus. Mas, por favor, me dê noção e sabedoria para interpretar os seus propósitos, porque senão eu vou ficar muito triste e muito chateado. Então, não quero que os meus propósitos prevaleçam sobre os seus, que a sua sabedoria é maior que a minha, mas me dê paciência, sabedoria, entendimento e compreensão. Porque eu sei que nem sempre eu vou acertar. Mas se alguma coisa aconteceu, diferente daquilo que eu tinha como princípio, como propósito, é porque era para ser de outro jeito, de outra forma. Tá? Então é mais ou menos por aí. Eu acho que o representante comercial tem que pensar assim também. Sai de casa, vai trabalhar, agradece a Deus pelo dia que você vai ter, tá? E peça a Ele que o teu propósito esteja alinhado ao dele, porque o dele vai acontecer. O teu eu não sei. Tá? Mas é mais ou menos por aí. Sensacional. Paulo, de novo, muito obrigado. E para quem nos escutou, que acompanhou, ou nos assistiu no YouTube, ou nos escutou aí no Spotify, no Google Podcast, qualquer outra plataforma de podcast por aí, nosso muito obrigado. E eu gosto de terminar, né, reiterando, né, quem nos escutou até aqui, escutou a fala do Paulo, viu que tem muito estudo, tem muita metodologia, tem muito processo, tem muito diagnóstico, tem muita modelagem em cima de uma carreira de um profissional de vendas nível hard. Então, toda vez que alguém te chamar de metódico, né, ou melhor, se alguém já te chamou de metódico, eu tenho 3 palavras para ti. Parabéns, tu tá no caminho certo.